Olá pessoal, aqui é a Cara da comunidade Lá Pra Rir e hoje eu vou ensinar pra vocês como é que faz aqueles headers simples com dois GIFs e um fundo branco. É bem simples para vocês que estão começando e não sabem por onde começar, ou para quem realmente só quer uma coisinha simples para colocar no perfil. Esse é um bom exemplo de header para vocês fazerem, tá? Eu vou ensinar com GIFs, mas ele funciona com fotos também, tá? Mas eu vou ensinar com GIFs, que assim eu já mato dois coelhos numa cajadada só. Eu vou ensinar fazendo o tamanho 600 por 300, que é o tamanho que eu uso lá na Lá Pra Rir para fazer essas coisas bem simples, com duas fotos lado a lado ou dois GIFs lado a lado. Mas fica a seu critério o tamanho que você achar melhor, que fica no seu perfil, né, ou na sua comunidade. Já tá aqui a 600 por 300 pixels, 72 de resolução, que eu deixo sempre, branco, você pode pôr transparente, preto, mas eu deixo a cor do plano de fundo branco mesmo nesse caso. Criei aqui, lembrando que eu estou usando o Photoshop CC 2018, em alguns aspectos o seu Photoshop pode estar diferente, mas você vai chegar no mesmo resultado sem problema nenhum, tá? Como vamos trabalhar com GIFs, eu preciso lembrar que quem usa o Photoshop CS5 precisa de um programa chamado QuickTime para rodar os GIFs, tá? Quem tem do CS6 para cima, né, do CS6, do CC 2015, 2017, 2018, já não precisa mais. Você abre o GIF como você abre foto normalmente, tá? E para fazer esse header, eu só preciso de duas bases, tá? Eu uso os retângulos para fazer bases, tá? Você acha esses retângulos prontos também, se você não quiser usar essa ferramenta, que tá muito mais simples aqui do que você baixar, né? Um retângulo. Mas se você quiser, né, baixar, você acha no Google também em PNG, tá? Mas tem aqui. Eu uso essa ferramenta retângulo para fazer bases e uso outras formas personalizadas, que é os shapes, que fica aqui para fazer outros tipos de formas também, outros tipos de base para esses headers. Então, se você não quiser retângulos, se você quiser elipse, se você quiser esses daqui, que eu não sei o nome, que deve ser paralelepípedo, se você quiser estrela, você pode baixar outros shapes pelo Google e adicionar aqui como base para o seu header, fica a seu critério, tá? Hoje realmente tá difícil de dicção. Vou criar aqui então duas bases para os meus GIFs, né? E eu crio uma assim mais ou menos, coloco mais ou menos no centro, tá? Assim. Eu deixo preto ou de outra cor que diferencie do fundo para eu enxergar o que eu estou fazendo, né? E eu vou renomear aqui para a base 1. Só para vocês entenderem, tá? E para eu não ter que criar outro retângulo para ficar e sofrer, né, para deixar ele igualzinho, eu só duplico essa base com o Ctrl J no teclado. Apertou o Ctrl J, ele duplica a camada. Dupliquei, eu só vou arrastar aqui pro lado, arrumar, né, a base mais ou menos no centro aqui. Eu selecionei as duas apertando o Ctrl no teclado. Arrumar mais ou menos no centro essas duas bases. Puxo mais um pouquinho aqui pro lado e aperto o Enter para confirmar as transformações, tá? E agora vamos abrir os GIFs. Como eu falei, eu abro os GIFs normalmente em arquivo, abrir. E é aqui que na hora de pôr os GIFs que a turma se enrosca. Porque aí você abre os GIFs, né? No Photoshop, você abre 2 ou 3 GIFs e as camadas nunca são iguais. É muito difícil você pegar dois GIFs, mesmo que sejam feitos no mesmo lugar, ou foi, por exemplo, você pegou no Tumblr e é da mesma postagem, eles nunca estão iguaizinhos em termos de quantidade de camadas. E você sabe que para colocar dois GIFs você tem que deixar com a quantidade de camadas iguais. Então o povo sofre um pouquinho para fazer isso, mas é bem simples. No meu caso, esse GIF aqui tem 20 camadas. E esse GIF aqui tem 21 camadas. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou apagar uma camada desse daqui, tá?
Quando o GIF é muito desproporcional, tipo, um tem 100 camadas e o outro tem 10, isso já aconteceu, não dá pra rir. Infelizmente, ou você tira um GIF ou você troca um GIF para um que seja mais ou menos proporcional. Porque se você for apagar 90 camadas de um e deixar só 10, você acaba estragando o GIF, né? Então compensa mais você trocar o GIF, tá? Outra coisa que a gente tem que ficar de olho na hora que a gente vai fazer, vai pôr 2 GIFs num lugar só, é o tempo aqui na linha do tempo. O tempo tem que ser um só, não dá pra você pôr 15 segundos em outro e 10 segundos no segundo GIF, não dá, tem que ser um só pros dois. Então, quando os tempos não batem, você faz uma média dos dois. Então, vamos ver. Esse aqui tá 0,7 segundos, né? 0,7 segundos. Esse aqui tá 0,7 segundos. Mas e se os dois, um tivesse 0,10 segundos e o outro tivesse 0,5 segundos? Eu ia pôr mais ou menos isso, 0,7 segundos para não impactar tanto nos dois e os dois iam ficar ao mesmo tempo. Não ia ficar um tão lento e um tão rápido, tá? Então você faz uma média aí na sua cabecinha de quanto tempo deve ser mais ou menos. O que eu costumo fazer de modo geral é colocar 0,10 nos GIFs, tá? Mas isso é uma coisa minha, entendeu? Vocês podem seguir o tempo que tá aqui ou colocar o tempo que vocês achar que ficou bom, tá? Pra vocês. Só tem que ser igual, né? Então eu vou selecionar aqui todas as camadas deste GIF para mim jogar lá no header, né? Você seleciona a primeira camada, segura o Shift pressionado e seleciona a última camada, que ele seleciona aqui todas as camadas, tá? E o que eu vou fazer é arrastar essa camada lá para minha base. Então, eu arrastei aqui a janela para ela ficar aqui no mesmo plano. Vou pegar aqui as camadas e vou arrastar para o meu header. Eu vou fechar esse GIF que a gente vai precisar mais dele, tá? Eu já sei o tamanho também, então não vou precisar mais dele. Se você for um pouco péssimo de memória, deixa aberto o GIF para você ver depois o tempo que tá de intervalo para você deixar igual, tá? Aperta Ctrl T no teclado para você acionar o botãozinho de manter as proporções na hora de redimensionar o GIF, tá? Lembrando que, assim como fotos, tá? Se o GIF for muito pequeno e não cabe na sua base, troca o GIF, não aumenta o GIF, porque assim como fotos, você estraga toda a qualidade. E o GIF, assim, ele já não tem uma qualidade excelente, né? Ainda se você aumentar, a coisa fica realmente feia. Então, não aumenta. Se não tiver como, você diminui a base do seu GIF, né? Para ele caber numa base ali, mas não aumente ele, tá? Então, puxa pelos cantos, porque se você puxar pelas laterais não adianta nada, deixar o botão ali de manter as proporções ativo. Ajuste como você acha legal. Eu apertei Enter para confirmar a transformação e eu vou criar uma máscara de corte. Eu venho em camadas, criar máscara de corte, ou você pode apertar Ctrl ou Alt, Ctrl G no seu teclado. Opa, eu tô na base errada. Puxei para baixo, aí. Base 1, GIF 1. Agora eu vou selecionar a base 2 e vou fazer a mesma coisa com outro GIF. Fecho o GIF, que eu não vou precisar mais dele. Ctrl T, manter as proporções. Vou ajustando aqui. Enter. Criar máscara de corte. Tá. Agora, se você quer só isso aqui, ó, um header com 2 GIFs na mesma base, né? Você pode começar a acionar os GIFs e pronto, né? E salvar do jeito que você quiser. Eu ainda vou adicionar meu nome aqui, porque eu vou usar isso daqui para colocar no meu mural depois. Então, vou adicionar meu nome aqui, lindamente. Eu dupliquei a camada da escrita, tá? Porque eu sou preguiçosa. E acho que vai cair meu dedo se eu for lá criar outra camada de texto.
prontinho. Agora vem o truque que eu gosto de fazer para dar assim uma melhoradinha, né, na qualidade do GIF. Não sei se funciona muito, mas é um toque pessoal meu que eu tenho, tá? Primeiro eu vou só colocar uma curvinha, um pouco de curvas nesse GIF. Pouca coisa, tá? Eu coloquei no topo aqui de todos para pegar nos dois GIFs mesmo, porque o fundo aqui é branco, então não vai fazer diferença. E agora que vem o caso. Passar o topaz em todas as camadas do GIF. Dá um trabalhinho, tá? Então, se você não quiser, você não precisa, dá um trabalhinho extra aí, né? Mas se você quiser passar, eu ainda não sei, gente, como faz isso automaticamente. Um dia eu descubro, juro, um dia eu descubro. Mas se você quiser, você passa topaz em cada uma. Então, você começa pela primeira lá, passa topaz, aciona a segunda, passa topaz, aciona a terceira, passa topaz. E isso tudo antes de deixar ele animado, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer mais rápido. Eu vou dar uma acelerada no vídeo. Voltei. Depois que eu passei em todas as camadas, né, o topaz vai ficar todas ativas. Então, você tem que desativar tudo de novo para você poder animar o GIF agora. Então, se eu deixei a primeira ativa lá. Agora, vou vir aqui. Lembrando que esse passo do topaz, como eu falei, é totalmente opcional. Isso é uma coisa minha, tá? Então, eu vou vir aqui em criar quadro de animação. Se o seu tiver aparecendo criar linha do tempo, é só mudar aqui, ó, nessa setinha para criar quadro de animação. Clica aqui, vai criar a linha do tempo. Você vai mudar aqui no 0 segundos para os segundos que estava lá antes. No nosso caso aqui é 0,07. Vai mudar aqui de uma vez para sempre, senão o GIF para, ele movimenta uma vez e para, mas esse para sempre ele fica movimentando sozinho. E se você já assistiu o tutorial de como colocar GIFs em headers e banners, você já sabe como funciona esse passo, mas vou explicar mais ou menos aqui. Para cada quadro de animação, você tem que ativar uma camada dos dois GIFs. Uma camada de cada GIF. Então, o primeiro quadro de animação já está ativa a primeira camada e a primeira camada desse GIF. No segundo quadro de animação, nós vamos ativar a segunda camada de cada um. Presta atenção aqui que está mudando, ó. Quadro 3, camada 3, de cada um. Quadro 4, camada 4, de cada um. E você vai fazer isso em todos. Eu vou fazer rapidinho, vou ver se eu consigo acelerar o vídeo de novo. Depois que você terminar, né, de ativar todos os quadros ali, todas as camadas, o seu header de GIFs já tá pronto. Ó, coloquei ele funcionando aqui. E agora, como que salva? Bom, GIFs coloridos, né, aliás, tudo que é colorido nesse VK e no Photoshop, ele cai bastante a qualidade, tá? Até por isso que eu tenho esse toque aqui com o Topaz Clean. No fim não adianta tanto, mas enfim. Vai cair sim a qualidade, gente. Vocês têm que ficar de olho na configuração de saída do GIF para ver se vocês conseguem dar uma ajustada nisso, tá? Então, eu vou em arquivo, exportar, se você estiver usando o CC, acho que vai ser exportar. Se for o CS6, vai estar em salvar para o web direto, não vai ter opção de exportar. Exportar, salvar para o web, eu mudo aqui em cima de JPEG para GIF. Já viram que apareceram uns pontilhados aqui? Então, aí você pode mudar aqui em cima, para ver qual que fica menos pior. Geralmente é esse seletivo mesmo que fica menos pior. Limitado não dá. Seletivo. Você
pode pôr padrão ali também, se você não se importar com... Se você não se importar com esses pontinhos, você pode pôr padrão. Que o sem pontilhamento tá dando quase na mesma. 0 ajuste para web, cores 256. Geralmente deixo ativado aqui a transparência, mas quando melhora a qualidade eu tiro. Nesse caso dá na mesma, então eu vou deixar a transparência ativada. Deixo o entrelaçado desativado e salvo. Salva na área de trabalho mesmo. E pronto. Ele demora um pouquinho, mas salva. Prontinho, tá salvo. Aí você pode fechar essa base ou guardar essa base, né, em PSD se você quiser usar depois. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial, que eu tenha ajudado alguém. E qualquer dúvida é só deixar nas mensagens da Lá Pra Rir. Até o próximo tutorial.